fiquei pensando, né, nessa semana, o que eu gostaria de ganhar de presente. Tipo, o que eu gostaria de ganhar de presente. Mas antes a gente vai ler o verso da semana, que diz: Mas escolheu Israel para ser seu povo, os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deuteronômio 32:9. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu fiquei pensando essa semana o que eu gostaria de ganhar de presente. E eu sei que a gente tem várias coisas que a gente gostaria de ganhar de presente. Talvez a gente gostaria de ganhar um celular novo. Um iPhone 15. Eu gostaria de ganhar, não sei vocês, mas eu gostaria. Bom, as meninas poderiam gostar de ganhar uma maquiagem nova, talvez. E os meninos um videogame, um PS5 novo, talvez. Bom, e o presente das nações era o povo de Israel. E o plano de Deus era que o povo de Israel mostrasse o caráter de Deus através deles. Então, era para o povo de Israel ser como se fosse uma luz para as nações que estavam em volta deles. Bom, na lição de sábado, ele fala que Moisés reuniu o povo de Israel para a sua última mensagem, que foi através de um cântico, estava no Kahoot. E nela é possível ver que Deus estava decepcionado com o povo, pois eles estavam errados, como adorar imagens deuses que não existiam, que era... Bom, nessa última mensagem que Moisés falou antes de morrer, Deus também estava zangado com o povo porque eles escolheram não ser uma bênção às nações vizinhas e assim não poderiam revelar o caráter de Deus. Então o povo de Israel quis não ser uma bênção para as nações vizinhas e eles se desviaram do caminho de Deus. E também Deus estava triste com o povo porque ele rejeitou o chamado de ser uma luz em meio à escuridão. Era para Israel ser um pontinho de luz, um pontinho de esperança no meio das nações, mas ele não estava cumprindo esse papel. Ele deixou de lado e fez o que era da sua vontade. Bom, na lição de domingo, eles colocaram algumas perguntas para a gente pensar e analisar sobre as atitudes de Deus ao ficar zangado com o povo por fazer essas coisas erradas e se desviarem dos caminhos. Eu separei duas perguntas aqui que eu achei bem interessante. Você acha que Deus foi justo em deixar Moisés de fora? Deixar Moisés de fora de Canaã? Porque, como vocês sabem na história, Deus pediu para ele encostar com um cajado na rocha e ele foi lá e bateu, desobedeceu a Deus. E por isso ele não conseguiu entrar em Canaã. Ele subiu lá no Monte Nebo e depois da mensagem e morreu. Pode passar. E a segunda pergunta é se Deus teve alguma razão para ficar zangado com os israelitas. E ele teve uma razão, porque ele escolheu o povo de Israel para eles serem uma bênção para as nações vizinhas, para eles mostrar o caráter de Deus através da vida deles. E é exatamente como a gente tem que ser hoje. A gente tem que mostrar o caráter de Deus através da nossa vida para as pessoas que não conhecem Jesus. Bom, a gente pode notar que, mesmo decepcionado, zangado e triste com o povo, ele continuou demonstrando generosidade e carinho ao povo. Ele continuou protegendo o povo e tentando fazer ele voltar para os caminhos dele. E Moisés queria que o povo entendesse que Deus é alguém totalmente confiável e que ele estava disposto a abençoá-los, apesar dos erros cometidos. Se eles pedissem perdão a Deus, Deus poderia abençoar eles de várias maneiras e eles poderiam mostrar o caráter de Deus através da vida deles. Bom, como o povo de Israel era para ser uma bênção para as nações, e o povo de Israel era a herança do Senhor. E eles seriam conhecidos nas nações como o povo da herança. E lá no livro dos Ungidos, que está na lição, Ellen White diz, na página 8 e 9, ela diz o seguinte: seu plano, que era o plano de Deus, era que seu povo vivesse os princípios que ajudariam a restaurar as imagens de Deus, a imagem de Deus nos seres humanos. O povo de Deus estava protegido pelas instruções de sua lei, os princípios eternos da verdade, justiça e pureza. A obediência deveria ser a sua proteção, pois os livraria de se autodestruírem pela prática do pecado. Cristo era seu instrutor, seu professor e guia. Deus planejava atrair as pessoas para si por meio da revelação de seu caráter na vida de Israel.
o evangelho deveria ser levado ao mundo inteiro. Então, através da vida do povo de Israel, o plano de Deus era atrair as pessoas a ele e para eles revelarem o caráter, e o evangelho deveria ser levado ao mundo inteiro através deles. Bom, o que vemos na história de Israel que é um percurso cheio de altos e baixos. Eles sempre estavam fazendo as coisas certas, depois eles se desviavam e iam para baixo. E daí vinha um profeta e alertava eles, e depois eles voltavam para o caminho de Deus e ficavam nesse looping. Eles caíam, vinha um profeta e eles voltavam nos caminhos do Senhor. E foi um percurso realmente de altos e baixos. A maioria das vezes, a fé dos israelitas em Deus estava baseada nos milagres que ele realizava, e não em relacionamento. Então, todos os milagres que, por exemplo, realizam no deserto, como a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu, essa fé deles estava baseada nos milagres deles, porque nenhum outro povo, tinha um Deus igual a esse, que abria o mar, que fazia o maná cair do céu. Então, a relação deles estava nos milagres e não no relacionamento íntimo. Bom, Israel simplesmente esqueceu do chamado que recebeu de Deus. Os israelitas pensaram que apenas deveria estar sempre ao seu dispor, e não ao contrário. E hoje a gente tem que ser assim também. Não é Deus que tem que estar ao nosso dispor. É a gente que tem que estar ao dispor de Deus, e temos que aceitar o chamado. Não temos que ser igual a Israel, que não aceitou o chamado de Deus e não foi uma bênção. Depois foi, né? Mas na lição não foi uma bênção para as nações vizinhas, e não conseguiu mostrar o caráter de Deus. Eles tornaram-se egoístas e relutantes em cooperar com Deus, para que fossem uma bênção às nações vizinhas. Então, eles não estavam cooperando com Deus, com o plano de Deus, que era abençoar as nações vizinhas. E, bom, a conclusão é que a gente deve entender que Deus espera algo de nós. Então, a gente tem que aceitar o chamado de Deus, a gente tem que mostrar através da nossa vida que nós temos que mostrar o caráter de Deus através da nossa vida e abençoar as pessoas, para elas verem que a gente realmente segue e ama Jesus. E Ele deseja que sejamos seus parceiros na grandiosa missão de revelar ao mundo o seu caráter. Eu acho que foi isso, gente.